Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Enio, professor de filosofia, para tratar de um assunto que é central tanto para o contexto do Enem quanto para outras provas e, ao mesmo tempo, é importante para entender a transição do pensamento humano e social, em linhas gerais, ao longo da história. A gente vai tratar aqui da consolidação e da crise da filosofia moderna. O que a gente entende aqui por consolidação? A filosofia moderna ela nasce diretamente de um requisito, de um problema, de uma questão central. Que questão central é essa? Como eu respondo ao que aconteceu na Revolução Científica? Como eu lido com a quebra dos antigos paradigmas e das antigas estruturas cunhados por Aristóteles e por outros autores da física e apresento esses novos paradigmas a partir de Galileu, assim como outros autores que vieram? A primeira questão que talvez mais chame a atenção aqui é: por que é necessário, então, uma filosofia que trate disso, que aborde isso? Você tem aqui uma crise metodológica. De certo modo, o modo como se fazia ciência entrou em crise e um novo método se fez preciso. E aí a gente tem duas escolas que fundamentalmente tomam essa frente: os racionalistas e os empiristas. A gente vai, nesse primeiro momento da aula, entender como essas duas escolas deram base a um terceiro pensador, que é o Kant, que é quem, de fato, estrutura uma nova forma de pensar na modernidade a partir desses questionamentos. Você tem métodos importantes que vão surgir com Descartes, que vão surgir com Bacon, com Hume, mas o Kant é o cara que vai dar uma base fundamental para isso. Então a gente pode dizer que ele está consolidando na sua obra, ele já passou do momento de gênese, ele está no momento efetivo de consolidação do pensamento moderno. Curiosamente, essa consolidação vai encontrar alguns questionamentos a partir da obra de Hegel e vai encontrar alguns questionamentos a partir da obra de Marx, em consequência da obra de Hegel. Diante desse caminho histórico, diante desse processo, se inicia o que a gente vai chamar de uma certa crise do pensamento moderno. Essa crise vai desembocar lá na frente no niilismo e no pensamento nietzschiano. A nossa ideia nessa aula de hoje é dar um apanhado geral, então, nesses três momentos: a consolidação enquanto o processo kantiano, o desenvolvimento desse processo a partir da mudança operada por Kant e, por fim, a crise no século XIX que vai levar ao pensamento nietzschiano. A ideia nessa aula não é se aprofundar em todos os elementos trabalhados por Nietzsche, mas sim entender como Nietzsche se coloca diante desse processo, como Hegel se coloca diante desse processo e, é claro, como o Kant se coloca diante desse processo. Nessa primeira parte, então, da aula, nós começamos com essa problemática. Primeiro, vamos entender as divergências entre essas duas escolas, racionalismo e empirismo. E, em seguida, vamos entender o que é o criticismo, ou por que essa proposta crítica kantiana, o que isso quer dizer. Primeiro, vamos para a divergência fundamental. A divergência fundamental da modernidade se dá em torno de uma palavra: ideias inatas. Enio, por que se dá em torno dessa palavra? Bom, basicamente, ao desenvolver a sua obra, o Descartes defende que nós nascemos com um conjunto de ideias previamente construídas, as chamadas ideias inatas. Essas ideias, por sua vez, elas são, de alguma maneira, ideias que teriam vindo conosco desde o nosso nascimento e elas não estariam aqui dependentes dos sentidos. Por que isso é importante? Quando a gente relembra a obra cartesiana, nós verificamos que, para o Descartes, os sentidos são sempre enganosos. Os sentidos são fontes de erro, são fontes de engano. Ele usa dois argumentos para isso. Primeiro, o erro direto dos sentidos, o que os sentidos podem, de alguma maneira, gerar, e o chamado argumento do sonho, o fato de que, se eu posso ter uma ilusão muito real a ponto de enganar os meus sentidos, eu não posso tomar nenhuma informação sensível como verdadeira. Essa tese vai ser questionada pelos empiristas e vai ser colocada em xeque pelos empiristas. Os empiristas vão propor que, na verdade, tudo aquilo que nós conhecemos vem dos sentidos e que a mente humana ela seria uma folha em branco, uma tábula rasa. O que isso significa? Significa que, quando nós somos crianças, a nossa mente nasceria, de certa maneira, zerada.
a gente não teria nenhuma informação, a gente não nasceria com informações prévias. Tudo aquilo que a gente conhece seria fruto dos sentidos, seria resultado dos sentidos. Só que isso nos coloca diante de um problema. Se tudo que eu conheço vem diante dos sentidos, e é isso que talvez um racionalista colocasse contra os empiristas, como é que eu tenho ideias às quais eu nunca tive contato? Então, assim, o racionalista, quando está propondo isso, ele não está falando de algo como uma ferramenta da imaginação. Então, imaginar um cavalo com asas, por exemplo, não é um problema para um racionalista. Ele sabe que isso poderia ser derivado dos sentidos. O problema para o racionalista são ideias como a ideia de infinito. O que os empiristas argumentavam? Os empiristas argumentavam que não há problema nessas ideias, porque a nossa reflexão ela é resultado da nossa sensação. Então, fazendo um paralelo que é bem simples com matemática. Para um empirista, você aprende de início quanto que é 2 mais 2 e aprende isso com objetos brutos. Quando você, por exemplo, faz uma conta que está fora desse eixo, quando eu pergunto, por exemplo, quanto é 2 milhões mais 2 milhões, eu não tenho uma recepção visual disso. Eu não consigo olhar para 2 milhões de pedrinhas mais 2 milhões de pedrinhas. Eu basicamente tenho que utilizar aquilo que eu já concebi como número para operacionalizar isso matematicamente. Então, existe o que a gente chama aqui de ideias da reflexão. Essas ideias da reflexão seriam, de certo modo, parte da como parte de um resultado desse pensar. Tudo bem, Enio, mas como é que isso se liga com o Kant? Bom, como a gente colocou aqui, a ideia é o que a gente chama de despertar e proposta crítica. O que seria essa proposta crítica? O Kant, ele costuma usar uma frase que ficou... Na verdade, costuma não, né? O Kant usou uma frase que ficou bem famosa, que é a de que Hume, um dos grandes pensadores do empirismo, teria despertado ele de um sonho dogmático. Então, ele, de certo modo, era alguém que estava comprando as ideias do racionalismo, acreditava que, de fato, poderia ter algum efeito da nossa razão em meio ao processo. Só que quando ele leu Hume, e a crítica do Hume, bem como a crítica do Locke, se dá nas ideias inatas, ele se atenta em um ponto fundamental. O Hume, quando fala sobre o nosso pensamento e sobre a forma como nós apreendemos as coisas, a forma como nós desenvolvemos o nosso conhecimento sobre as coisas, ele separa 3 instâncias: sensação, impressão e ideia. Por que isso é importante? Quando a gente fala em sensação, a gente tem uma certa percepção de que tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe é sensação. Isso é um fato. Mas tudo que está na nossa realidade e chega a nós não necessariamente vira uma impressão. O que eu quero dizer? Tudo que está ali não necessariamente vira uma impressão. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro deles é um exemplo cotidiano. Imagina que você está andando na rua. Você está indo para o seu trabalho, para a sua escola, visitar um familiar, tanto faz. Imagina que você está em direção a um determinado destino específico e você já conhece o caminho. De certa maneira, você anda pela rua e milhares de informações estão ali. Placas, outdoors, estruturas de trânsito, informações, pessoas andando, anúncios, pessoas gritando, pessoas com carros de som, tanto faz. Você pode ter todas essas informações à sua volta. Apenas um conjunto delas vira dado para você. Tem um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, que é o seguinte. Imagina que eu entrei por uma porta, falei com um grupo de alunos e saí da sala. Se alguém vira para mim e pergunta: professor, quantos alunos tinham ali dentro da sala? Se tiver um número razoável de alunos, é muito provável que eu não saiba quantos tem. E por que eu estou falando isso? Porque se tiver 2 ou 3 alunos, o número se evidencia para mim. Quando a quantidade é um pouco maior, eu preciso recortar, eu preciso focar. Então, nem tudo vira dado. Pensa o seguinte, você está aqui ouvindo essa aula, vendo essa aula. Pode ser que ao seu lado tenha um ventilador rodando. E esse ventilador não virou dado. Pode ser que haja um leve barulho do ar. Esse barulho não virou dado. Então, nós temos a sensação, que é todo o conjunto de dados que chega a nós, e a impressão, que é aquela que fica retida enquanto dado. O problema é que isso traz à tona uma segunda questão que vem no meu exemplo, que é: faz um exercício bem simples. Olha para a ponta do teu dedo
e, de certa maneira, foca na ponta do teu dedo. O que automaticamente acontece com o que está em volta? Bom, em geral, tudo aquilo que está em volta fica desfocado. Por que eu gosto de dar esse exemplo? Para dar a ideia de que quando nós pensamos alguma coisa, quando nós focamos alguma coisa, a nossa impressão centra naquilo que está sendo proposto, que está sendo analisado, e todo o resto fica oculto. Claro que isso é uma experiência bem simples, mas toda a ideia de que há uma distância entre impressão e sensação e entre impressão e ideia começa dentro dessa experiência. Por quê? Porque quando eu vejo alguma coisa na realidade, eu estou, por exemplo, aqui olhando para uma câmera. Nesse momento, coisas que estão do lado direito, coisas que estão do lado esquerdo, de certa maneira, são nubladas, somem. E não somem por qualquer questão visual cotidiana, mas porque o meu foco se dá em um determinado aspecto. Tá, Enio, mas tudo bem, isso é uma questão de visão ou de algum limite dos sentidos. De fato, mas o que o Hume vai começar a nos atentar é o fato de que a nossa mente ela pode, aos poucos, indicar aquilo que é a atenção, aquilo que é o ponto central, aquilo que vai nos chamar, aquilo que vai abrir algum espaço para o nosso entendimento. E é aí que entra o Kant. Quando Kant, de alguma maneira, lê isso no Hume, ele percebe que nem empirismo nem racionalismo estão corretos. O racionalismo está errado por pressupor que o conhecimento não viria dos sentidos. O Kant concorda que os conhecimentos vêm dos sentidos. Enio, então, ele desconsidera todo o pressuposto racionalista. Não. O Kant, ele pega para sua obra dois elementos centrais do racionalismo. O primeiro deles, a subjetividade. E o segundo, o impacto da subjetividade nessa percepção. E aí que mora a chave para uma terceira teoria. O Kant ele propõe o que a gente vai chamar aqui de uma revolução copernicana da filosofia. Mas por que uma revolução copernicana? Uma revolução copernicana porque vamos lembrar daquilo que Copérnico fez. Copérnico pega a Terra, que estava no centro do universo, por assim dizer, retira-la do centro e coloca o Sol. O que isso significa? Por que você está falando de revolução copernicana se a gente está falando aqui de Kant? Bom, ao fazer isso, você muda completamente a dinâmica de análise porque você reverteu o objeto central. E é isso que Kant está fazendo aqui. Ele está dizendo, olha, a gente passou desde a Grécia Antiga até os dias de hoje preocupados com o objeto, com aquilo que está sendo visto. A filosofia medieval, a filosofia antiga de Aristóteles, a filosofia platônica e até mesmo a filosofia moderna de Descartes e Hume e Locke vão pressupor que o objeto está dado, mas eu preciso verificar se ele de fato está ali. Então, se meus sentidos são limitados para perceber o objeto, se existe alguma característica do objeto que não está ali visível para mim, presente para mim de alguma forma. Só que aí mora a questão. A Revolução Copernicana é um novo movimento. É um movimento de inversão, onde o sujeito é aí o centro do pensamento moderno. Vamos lá, não é uma inversão total. Vamos lembrar que, por exemplo, Descartes já fala da centralidade do sujeito. Mas a primeira questão que se coloca aqui é, a partir de Kant, o papel do sujeito passa a ser determinante na percepção. O que significa dizer que o papel do sujeito passa a ser determinante na percepção? Quando Kant pega essas duas teorias e cria uma terceira, ele propõe a seguinte pergunta: até que ponto nós contaminamos a percepção objetiva? Até que ponto nós vemos objetivamente? Fenômeno aqui não é, de alguma maneira, uma referência a um jogador de futebol ou qualquer fenômeno fora do contexto social. Fenômeno é para Kant simplesmente uma palavra que descreve o modo como algo aparece para nós, o modo como algo se dá para nós. Tá, Enio, mas o que seria esse fenômeno? Eu vou dar alguns exemplos pontuais que ajudam a entender um pouco essa ideia, claro que tentando, de alguma maneira, trazer para a realidade mais corrente.
Vamos fazer um exemplo bem prático. Pega a música que você mais gosta. Pega a sua música favorita e coloca ela como seu despertador. Quando você fizer isso, talvez no primeiro dia você acorde muito feliz ao ouvir aquela música. Talvez no segundo a mesma coisa aconteça. É possível que depois de um tempo você, de algum modo, comece a não gostar tanto daquela música? Sim, é possível que você passe a não gostar tanto daquela música. E por quê? Porque ela se tornou a música do seu despertador. Mas aí eu pergunto, a música mudou? Se eu pegar a estrutura melódica, se eu pegar toda a letra, se eu pegar o ritmo, se eu pegar o volume, pode ser que todas essas características físicas estejam iguais. A música é a mesma. A sua constituição é a mesma. O que mudou é o papel dessa música. Só que o papel dessa música não se dá para a própria música. Não existe uma música despertador. Você a colocou. Então o que mudou foi você. Mas foi você ao ouvir essa música. E é uma coisa simples, é uma coisa cotidiana. Tudo aquilo que aparece para nós, aparece determinado a partir de um conjunto de eixos pessoais. Um conjunto de eixos que, de certa maneira, se colocam presentes e ali se fazem presentes. Vamos para um exemplo mais próximo da nossa realidade de aprendizado. Quando você fala de uma prova, por exemplo. É muito comum que a gente faça várias provas na nossa vida e que a gente passe por vários momentos. Mas uma prova comum, um simulado e uma prova do concurso, elas aparecem da mesma forma. Você pode, inclusive, ter as mesmas cores, o mesmo tamanho, o mesmo papel. Mas aquela prova não aparece da mesma forma. Por quê? Porque ela aparece a partir da tua visualização, do teu contexto, do teu espaço. Pense quantos objetos são significativos para você e não são necessariamente para os outros. Pense na nossa lida com o tempo, por exemplo. Imagina uma partida de futebol. Imagina que um time está atacando. Se esse time está atacando e faltam 5 minutos para acabar o jogo, ele precisa fazer o gol, esses 5 minutos passam muito rápido. Por outro lado, se o time está se defendendo, não pode tomar gol e faltam só 5 minutos e ele vai ganhar a partida, aqueles 5 minutos parecem passar de modo extremamente devagar. Os 5 minutos passam em 5 minutos. Mas a nossa percepção do tempo, nesse caso, não é objetiva. A nossa percepção dos objetos, por mais estranho que essa frase se coloque, não é objetiva. Nós lemos a realidade a partir de determinados contextos, a partir de determinados eixos, a partir de determinados recortes. Tá, Enio, mas qual é a polêmica em torno disso? A polêmica em torno disso é que quando Kant diz que você só vê fenômeno, ele está, de certa maneira, afirmando para nós que você não vê a coisa em si, o objeto, aquilo que ali se dá ou que ali se estrutura. Tá, Enio, mas e daí? E daí que, de certa maneira, Kant está chamando a atenção para nós do fato de que todo objeto que aparece para nós já aparece colocado dentro de um recorte, dentro de um contexto, e que nós, de certa maneira, direcionamos essa percepção. Isso vale não só para o tempo, não só para a música no despertador, não só para o objeto que é importante, mas para a ciência, para a história, para todo o conjunto de elementos do conhecimento humano. Então, pode ser que eu veja um fato de uma maneira e outra pessoa veja esse fato de outra maneira, ainda que seja o mesmo fato, porque a nossa percepção desses elementos é diferente. O direcionamento que a ciência teve ao longo da história foi muitas vezes determinado pelo modo como aquela época pensava, como aquele recorte temporal pensava, como aquele contexto pensava. Isso traz... Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo aqui de ilusão de ótica, mas que vai nos servir para análise desse contexto. Nesse exemplo, é muito comum que a gente tenha aqui uma dupla percepção dessa imagem. Eu creio que alguns de vocês já tenham visto essa imagem pela internet. Você tem aqui uma dupla possibilidade.
você pode, por um lado, para um segundo, olha para a imagem e pensa no que você está vendo. Responde diretamente. Olha e diz, o que você está vendo? Fez isso? Beleza. Agora, me diga o seguinte, você está vendo uma moça ou uma senhora idosa? É muito provável que você tenha visto a moça, assim como é provável que você tenha visto a senhora idosa. Vamos voltar aqui para representar. Se você pensa aqui como alguém olhando nessa direção, você vê o semblante da senhora. Por outro lado, se você olha essa parte aqui, não como o queixo da senhora, não como o queixo da moça, mas como o nariz dessa senhora, é muito comum que você perceba o semblante de alguém mais velho, com um queixo mais acentuado e com uma boca aqui. No caso da moça olhando para o outro lado, você percebe essa boca como um colar. E aí eu pergunto a vocês, é uma moça ou é uma senhora? É ambos. E é ambos por qual razão? Esse exemplo, é claro que é um exemplo de ilusão, é para forçar você a ver essas duas possibilidades. E muitas vezes alguns demoram a ver essa possibilidade ou não. O ponto aqui central é, o objeto está lá, ele não é nem a senhora, nem a moça. Ele é uma imagem. O modo como nós apontamos para a sua percepção determina, de certa maneira, aquilo que você está percebendo. Isso aqui não é um teste de Rorschach, que entendam isso. Não há uma preocupação em ver o seu subconsciente nessa imagem, não. Não é isso, não. Mas é apenas entender que aquela imagem está ali. Ela está para além da nossa percepção de senhora ou para além da nossa percepção de moça. Mas, normalmente, você recorta essa percepção. É muito comum que, por exemplo, você tenha uma marca que até aquele momento você não sabia qual era a origem daquele símbolo, por exemplo, e quando você, pela primeira vez, ouve a origem daquele símbolo, você vê aquele símbolo em todo lugar. Pensa numa experiência que é muito cotidiana. Você nunca se preocupou muito com uma determinada coisa. Você nunca se preocupou muito sobre precisar comprar um determinado objeto ou sobre precisar procurar um médico de uma determinada área. Enquanto aquilo não é o seu foco, milhares de coisas passam pela sua frente e não viram elementos de atenção. Quando você passa a procurar aquilo, parece que por todo lado, de alguma maneira, alguém está te apresentando aquilo. O fato é que a nossa percepção ela é sempre limitada pela nossa subjetividade. Ela é sempre direcionada pela nossa subjetividade. E isso vai abrir uma questão que passa a ser central na modernidade. Tentar encontrar esse meio do caminho. Porque o que acontece? Estruturalmente falando, toda essa teoria kantiana poderia nos levar para um relativismo. O que seria esse relativismo? O que é essa ideia aqui de relativismo, galera? Se tudo aquilo é baseado no que eu percebo, eu poderia perceber qualquer coisa. E aí é que o Kant vai bater na tecla de que não. Existem elementos puros de sensibilidade. Existem coisas que eu posso ver num determinado objeto, mas a minha interpretação é limitada pelo próprio objeto. Então, em linhas gerais, o papel do pensador pós-kantiano passa a ser discutir duas questões. A primeira, como nós direcionamos a nossa percepção e quais as consequências desse direcionamento. E a segunda, qual é o limite interpretativo desse objeto. Vamos dar um exemplo prático. Vamos pegar um livro. Se você pega Dom Casmurro, você pode pressupor que Capitu traiu Bentinho. Você pode pressupor que Capitu não traiu Bentinho. Agora, você não pode pressupor que é um livro que trata de um menino que está vivendo no planeta B612 e pega carona num cometa, porque não é Dom Casmurro, seria o Pequeno Príncipe. De alguma maneira, quando você olha para Dom Casmurro, existe um limite do que você pode interpretar. Mesmo num quadro, mesmo numa estrutura abstrata, em que você deve se esforçar para encontrar ali uma interpretação detalhada, há elementos mínimos que estão ali te permitindo interpretar. Sempre que há uma interpretação, há o interpretado. Há a coisa em si. A gente nunca vai chegar na coisa em si, dada a percepção múltipla. Mas parte do processo científico é tentar encontrar esse espaço da coisa em si, encontrar esse elemento.
E é na busca desse caminho, e é um pouco nesse direcionamento, que nós partimos aqui para a primeira parte da teoria hegeliana. Na verdade, trazendo à tona a inspiração kantiana em relação à subjetividade. De certa maneira, a nossa subjetividade passa a ser um fator determinante. Isso vai chamar a atenção em vários momentos, inclusive para as ciências atuais, para percepções mais atuais. Então, por exemplo, quando a gente fala de anacronismo no contexto histórico, ou quando a gente fala de uma tendência a etnocentrismo, por exemplo, a gente está tratando de uma tendência subjetiva e de algo que muitas vezes nós não percebemos. Pensem como, por exemplo, muitas vezes algum preconceito que é por nós emitido ou alguma visão equivocada sobre a realidade que é por nós passada é fruto de um certo processo onde nós estamos inseridos, onde nós não conseguimos, de certa maneira, ver aquilo que está em jogo. Tanto que é muito comum usar uma palavra atual que seria desconstrução, a pessoa que é desconstruída. Desconstrução aqui não é no sentido de você, de alguma maneira, quebrar a pessoa, mas é de você, de alguma maneira, trocar o eixo de visualização, trocar o espaço que aquela subjetividade pensava por um novo espaço, por uma nova forma de perceber. Essas questões, elas vão estar inevitavelmente ligadas ao período histórico. Isso é algo que, de certa maneira, o Hegel vai colocar como nosso problema central a partir daqui. A grande pergunta que vai aparecer é: o momento em que nós vivemos, o contexto em que nós vivemos, se faz presente na nossa percepção? Nós somos filhos do nosso tempo e filhos da nossa história? E mais, qual é o caminho que esse processo, de alguma maneira, emoldura? Qual é o caminho que o nosso pensamento desenvolve? Então, a gente fecha aqui essa primeira parte com uma certa percepção central. Kant consolida uma nova forma de pensar e traz à tona um novo problema. O problema não é mais o método. O problema agora é o quanto eu comprometo a minha percepção. Hegel vai nos dar um novo caminho por isso, mas ao mesmo tempo vai nos chamar a atenção para um outro detalhe bem central. Só aproveitando para responder aqui uma pergunta que foi colocada sobre John Locke. Sim, John Locke ele é um empirista. Eu acabei focando um pouco mais na temática do Hume, justamente porque o Hume vai trazer à tona essa discussão para o Kant. É o Hume que chama a atenção do Kant. Mas o Locke é o cara que, de fato, criou a frase a mente humana é como uma tábula rasa ou como uma folha em branco, e é o cara que vai abrir o pensamento empirista na crítica às ideias inatas. Você tem até o Bacon como um outro empirista, mas a questão da crítica às ideias inatas aparece fundamentalmente com o John Locke. Importante lembrar também que é esse John Locke que é um dos fundadores do contratualismo e do pensamento político liberal. A gente segue aqui, então, agora na discussão sobre o pensamento hegeliano. E em meio a essa discussão, o que vem à tona, de certa maneira, é o modo como o Hegel vai abordar o fenômeno da história. Por quê? O Hegel ele vai utilizar um termo que, com o tempo, passou a ficar bastante conhecido por documentários e por expressões cotidianas, mas que nessa época é bastante inovador, que é o termo Zeitgeist, ou espírito do tempo. O que seria esse espírito do tempo? O Hegel ele vai propor o seguinte: olha, a nossa subjetividade, ela de fato direciona tudo aquilo que nós percebemos. Só que, de certa maneira, tudo aquilo que nós percebemos está inserido dentro de um contexto histórico. E todo modo como nós percebemos está inserido também dentro desse contexto. Então, o que o Hegel está dizendo para nós? O Hegel está dizendo que nós sempre somos filhos do nosso tempo. Nós sempre somos sujeitos históricos. Nós sempre estamos vivendo, de alguma maneira, dentro de um horizonte epocal, dentro de um contexto social, histórico e de pensamento. E esse contexto, de certa maneira, direciona aquilo que nós vemos, direciona aquilo que nós pensamos. O fato da subjetividade ser histórica chama atenção para um outro problema. É bem curioso, porque e a gente vai ver que isso tem uma ligação com o pensamento hegeliano. Toda vez que a gente apresenta uma nova proposta, isso chama atenção para novas questões também.
Então, o Hegel está aprofundando na teoria kantiana e está dizendo, olha, se nós só vemos fenômeno, a gente precisa entender que fenômeno é a própria subjetividade. Tanto que uma das principais obras hegelianas é a obra Fenomenologia do Espírito, que vai basicamente discutir como o espírito humano, como o pensamento humano, então lembrando, espírito aqui não é espírito no sentido de fantasma, é espírito no sentido da nossa subjetividade, o modo como nós pensamos, como essa subjetividade é formada, como é que ela é desenvolvida e como é que isso se atrela ao pensamento histórico, como é que nós nos inserimos na história e lidamos com isso. E qual é o impacto disso para a filosofia? O Hegel ele vai propor, então, que todo pensamento humano ele é constituído num espaço de 3 momentos, que ele vai chamar, como a gente coloca aqui, de tese, antítese e síntese. O que são esses 3 momentos? A tese é a primeira proposta, é a proposta que se coloca. Só que toda vez que nós afirmamos uma coisa, vamos lembrar de um princípio lógico, que é toda vez que eu afirmo algo sobre uma coisa, eu nego outro algo sobre essa mesma coisa. Então, toda vez que a mente humana pensa num lado X, ela pensa num lado não X, num contrário. É como se todo pensamento afirmativo carregasse consigo o problema da contradição. Ele não vai cair em contradição, mas o que seria contradição já se anuncia perante ele, já se coloca perante ele. Então, todo pensar humano teria um primeiro momento de tese, um momento de contradição, que seria a antítese, que a gente pode entender aqui quase como uma antitese, no sentido mais literal da palavra, mas que é aqui uma posição contrária. E a síntese, que tenta, de certa maneira, recuperar elementos da tese e, ao mesmo tempo, trazer à tona novos elementos já apresentados pela antítese. A síntese, ela seria um novo momento. Só que, vamos pensar da seguinte maneira. De certo modo, eu tenho a tese, a antítese e a síntese. Uma se colocaria em sequência da outra, só que essa tese, essa síntese, ela já é, de certa maneira, uma nova tese, que vai trazer à tona uma nova antítese e que vai trazer à tona, automaticamente, uma nova síntese. Então, esse processo, notem, é circular. Ele vai se dar em todo o pensar humano e ele se dará, na visão hegeliana, desde da natureza até o pensamento filosófico. Por quê? Bom, vamos lá. Desde a natureza, a gente vê momentos da nossa estrutura, da nossa história. Então, a gente pode pegar, por exemplo, vamos olhar para nós mesmos. Nós, quando criança, nós, quando adolescentes e nós, enquanto adultos. Você não tem mais, talvez, os mesmos elementos que tinha na infância, mas talvez não tenha as mesmas contradições que tinha na adolescência. Você agora, enquanto adulto, tem uma nova visão, tem uma nova compreensão, uma nova percepção dessa realidade. Essa nova percepção, essa nova questão que aqui se anuncia, de certa maneira, está ligada a esse aspecto de pensamento. E aí tem um detalhe bem curioso, tem um detalhe bem central aqui, que o Hegel vai marcar o seguinte: olha, nem todo o pensamento nem toda a nossa relação se dá apenas pelo aspecto pessoal. A história e o pensamento humano também funcionam de modo dialético. O que isso significa? Significa que, para o Hegel, a história do pensamento humano, tanto no lidar individual, subjetivo, quanto no lidar social, apresenta esses 3 momentos. E a história da filosofia também apresentaria esses momentos. Então, vamos fazer aqui um paralelo simples, que é algo que a gente já falou lá atrás. Eu tenho empirismo e eu tenho racionalismo. O Kant pega elementos do racionalismo, o Kant pega elementos do empirismo e faz aí uma síntese. Essa síntese é o criticismo. Como nós estamos vendo, o Hegel já está apontando uma limitação do Kant, já está apontando aqui uma falha da teoria kantiana. Uma falha não, uma limitação. Vamos ter mais, talvez, um cuidado aqui com essa palavra. Mas, quando ele aponta essa limitação, ele está apresentando algum elemento de antítese.
A gente vai perceber, por exemplo, no Marx, uma nova ideia de síntese, e a partir do Nietzsche, uma nova crítica a esse processo. E se a gente olha para tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo em filosofia, e ao longo do tempo na história do pensamento social, é muito comum nós vermos posições bastante antagônicas sobre um mesmo tema, sobre um mesmo contexto, e diante disso, verificarmos a necessidade de refletirmos sobre essas posições e sobre esses contextos. Isso vai nos levar, de certa maneira aqui, à questão do materialismo histórico no Marx. Mas, Enio, vamos fazer aqui uma pergunta. Como é que, de alguma maneira, eu tenho uma transição para o materialismo histórico do Marx? Como é que eu passo do Hegel, que é o cara que está falando que eu tenho momentos do pensamento, para a teoria do Marx? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, o Hegel está dizendo algo sobre uma história das ideias. Então, eu teria, por exemplo, o pensamento platônico, eu teria o pensamento parmenídico e o heraclítico. Então, tudo muda, nada muda. Eu teria o pensamento platônico unindo isso. E aí vem aí uma nova antítese, que seria o pensamento aristotélico. Eu tenho essas complicações e eu tenho novas ideias. A cada vez que eu tenho uma nova escola de pensamento, eu tenho uma outra escola de pensamento que se coloca na linha contrária. Isso também valeria para o pensamento político. Isso também valeria para o pensamento estético. Eu posso avançar nessas concepções em várias áreas. Só que o Hegel vai manter isso na discussão das ideias. O Hegel vai olhar e vai falar que o nosso pensamento funciona assim. E que é ele que direciona a realidade social. E aí é que tem a virada de chave do Marx. Quando Marx começa a desenvolver as suas ideias, ele começa a propor o seguinte: olha, talvez a teoria proposta pelo Hegel ela esteja correta. Ela só está equivocada em uma determinada posição, que é a seguinte: de alguma maneira nós não somos direcionados por essa ideia. Eu, na verdade, tenho uma realidade concreta, e essa realidade concreta passa a direcionar esse pensamento. Então, o que o Marx está chamando a nossa atenção é: sim, nós somos sujeitos históricos. E sim, nós somos sujeitos determinados pelo tempo que é o nosso. Só que a leitura hegeliana é de que, de certa maneira, nós seguimos uma determinada percepção, nós seguimos uma determinada compreensão em função de acreditarmos naquela época, naquele contexto e naquela ideologia. O que o Marx está dizendo é: eu tenho toda uma realidade social que está no meu entorno e que nos entrega essa percepção, que nos entrega essa convicção. Então, o que o Marx está fazendo aqui é tirando do idealismo transcendental hegeliano e nos inserindo no que a gente vai chamar de materialismo histórico, que é a ideia de que, de tempos em tempos, as nossas percepções seriam direcionadas pelas condições de produção. Como assim? Enquanto para o Hegel, como a gente, de certa maneira, colocou, o que nos move seria esse processo dialético, para o Marx, o que nos moveria seria esse conceito de luta de classes. Eu não vou aqui aprofundar no conceito do Marx, porque não é a ideia da aula. Mas o que o Marx, de certa maneira, está revelando é que a pressuposição hegeliana do sujeito histórico é correta. Nós somos influenciados pelo nosso mundo. Nós somos influenciados pelo nosso contexto. Vamos pegar exemplos disso. Você tem inúmeros movimentos históricos de revolução que vão aparecer logo após a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e a Revolução Americana. Isso não se dá porque, de certa maneira, as pessoas acordaram um belo dia e pensaram: o que eu vou fazer hoje? Vou à feira? Não, mas vou fazer uma revolução. Não, não é assim. A gente inicia esses processos porque há um contexto histórico onde esses processos estão aparecendo, onde eles estão vindo à tona. Tanto que é muito comum você perceber que há uma certa manutenção de elementos em determinadas interpretações da realidade por vários autores, por diversos contextos. O Marx vai falar que isso tem a ver com as questões da produção. Então, o mundo do trabalho, de certa maneira, direcionaria esses entendimentos.
a forma como as coisas são produzidas, aqueles que exploram, aqueles que são explorados, tudo isso estaria em jogo no nosso entendimento. A partir daí, a gente caminha para o nosso fechamento antes das questões, que é a discussão entre Nietzsche e o fim da metafísica. O que é essa discussão? O Nietzsche, ele vai entrar nessa ideia de sujeito histórico hegeliano, mas ele vai se aprofundar muito num problema da época dele. E vamos fazer aqui essa conexão. Não é uma conexão simples, mas é uma conexão que é possível de se entender a partir de um determinado processo. É o seguinte, lembrando aqui, todos nós somos sujeitos históricos. Enquanto sujeitos históricos, necessariamente somos determinados pelo tempo que é o nosso. Tudo bem. O que isso tem a ver com o século XIX, como colocado aqui? O século XIX ele é um século claramente marcado por uma certa crise. Que crise é essa? Bom, os séculos 17 e 18, ainda que com muitas críticas que possam ser feitas, são considerados por alguns séculos de crescimento de uma certa esperança. Como assim? No século XVIII, constituem-se os ideais da racionalidade, no século XVII e XVIII, constituem-se o ideal de que a ciência resolveria todos os problemas, de que a ciência daria a base à solução de tudo. E isso vai desembocar lá no iluminismo. Vamos lembrar quais são os lemas do iluminismo: igualdade, liberdade, fraternidade. A ideia do sapere aude, a ideia de que a ciência pode, de alguma maneira, levar o homem até onde nunca se viu. E, de fato, isso é inegável. A ciência nos levou muito longe. Só que no século XIX, o pensamento humano ele passa por uma crise. E que crise é essa? Quando você olha para as expectativas, sabe aquela imagem clássica de Facebook, expectativa e realidade? Quando você olha para a expectativa do século XVIII e do século XVII, você tem a ideia de que você teria um futuro promissor para o gênero humano, de que as dores, os sofrimentos, tudo isso passaria, e que a razão seria o espaço onde, num estalar de dedos, alguma coisa seria feita para resolver esses problemas. O problema é que no século XIX, tudo isso continua. Tanto as dores e os sofrimentos humanos, quanto problemas sociais. Vamos lembrar que os mesmos países que estão no século XVII e XVIII gritando igualdade, liberdade e fraternidade, estão dizendo que, de certa maneira, é necessário levar esses ideais para colônias e dominar essas colônias a partir de práticas de imperialismo. Vamos lembrar que o imperialismo vai se calcar na razão, vai se fortalecer na razão e pensar na razão quase como uma nova religião. Dizendo o seguinte, olha, eu estou dominando esse território, mas eu estou dominando esse território porque eu preciso levar a ideia de razão. Vamos lembrar o que foi conhecido dentro do processo imperialista como o fardo do homem branco, a ideia de levar a civilização. Tudo isso é resultado de séculos anteriores dizendo, olha, a razão vai superar tudo, a razão é a solução para todos os problemas. E é claro, diante de um mundo onde nem todos esses problemas são superados, há uma sensação de falha, há uma sensação de espaço vazio. E aí é interessante porque quando a gente olha para a obra nietzschiana, existe uma frase que vai ficar muito famosa, que é a frase Deus está morto. E é bem curioso porque existe quase que uma tendência nossa a utilizar a frase Deus está morto como se ele fosse uma crítica ao catolicismo, à religiosidade ou qualquer contexto referente a Deus em si, na ideia de Deus em si. Só que o Deus está morto nietzschiano trata de algo talvez mais civilizacional e mais profundo para aquela época. Nietzsche está dizendo o seguinte, olha, não é só a religião que de alguma forma perdeu o seu espaço no século XIX. A fé na razão também está perdendo seu espaço. A gente tirou, de certa maneira, aquilo que era o ideal religioso, aquilo que era o ideal da moralidade
durante a Idade Média, chamou esse processo de Idade das Trevas, etc, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, a razão que foi colocada no lugar não resolveu todos os problemas. Então, a gente passa aqui pelo que a gente chamaria de um niilismo. O que é um niilismo? É a sensação de que, enquanto sujeitos históricos, a gente está inserido numa ausência de significado, um não ter muito para onde ir. Desculpem. Uma percepção de que, de alguma maneira, nós estaríamos ali em meio à pressão, à decadência da cultura. A decadência da cultura porque, durante anos, se valorizou uma percepção de cultura, mas essa mesma percepção, de alguma maneira, foi deixada de lado. Daí nós temos algumas possibilidades. A primeira delas é o que a gente vai chamar do último homem. O que seria esse último homem? O último homem é aquele que, diante do niilismo, não só aceita o niilismo, como acha que é basicamente importante revelar ele em meio ao processo de sofrimento e não ligar, já que se não há mais uma razão divina, mas ao mesmo tempo a ciência não é essa solução, então tudo que for feito está dentro da correção. Não há mais a preocupação, quase que a ideia clássica do Dostoiévski, de que se Deus está morto, tudo é permitido, de alguma maneira. Mas a do Nietzsche é que é necessário ao homem superar esse pressuposto. É necessário ao homem, de certa maneira, abrir aqui uma nova perspectiva. A gente não vai aprofundar nessa nova perspectiva, porque a ideia da aula era dar mais esse panorama geral. Mas, como nós vimos até aqui, nós temos alguns momentos. A crise que vai nos levar à polêmica da modernidade, a solução kantiana, o caminho desenvolvido por Kant para resolver isso nos leva até Hegel, que vai propor a ideia de sujeito histórico, só que esse ambiente do sujeito histórico abre espaço tanto para a crítica e para a crise no Marx, que vai trazer à tona a ideia de que não são as ideias que vão resolver o problema, mas a materialidade, e a questão nietzschiana, que vai trazer à tona o fato de que, olha, o plano que foi criado ali nos séculos XVI, XVII, XVIII, de certa maneira falhou. E para onde nós vamos agora? Para onde o ideal moderno de que a ciência resolveria todos os problemas vai nos levar? Essa é a questão que, de alguma maneira, fica no ar. Eu vou passar aqui para as questões. São 3 questões que vão tratar de momentos pontuais daquilo que nós falamos, e é importante se atentar tanto ao texto, quanto a, de certa maneira, aquilo que foi trabalhado na nossa aula. Bom, vamos lá. A primeira questão coloca o seguinte: até hoje, admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esses pressupostos. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Notem como aqui no trecho o Kant está chamando a atenção para muitas coisas que nós falamos. Em primeiro lugar, a ideia de que o nosso conhecimento deveria se regular pelos objetos é algo que é falado até aquele momento, ou seja, até a sua tese. Ele já afirma aqui que isso falhou. Tentemos, experimentar uma nova proposta, no qual os objetos se regulam pelo nosso ato de conhecer, pela subjetividade. Curiosamente, o trecho está falando da Revolução Copernicana, mas como a gente vai perceber, a pergunta não está focada exatamente nisso. A pergunta diz o seguinte: o trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se 2 posições filosóficas que, vamos lá, se ele está falando do confronto de 2 posições filosóficas, ele não está falando exatamente da solução kantiana, mas o que abre a discussão. O que abre essa discussão? O debate entre empirismo e racionalismo. Vamos ver quais das nossas opções, de alguma maneira, carregam essa definição. A. Assumem pontos de vistas opostos acerca da natureza do conhecimento. Essa parece ser a resposta correta, mas vamos olhar aqui com calma as outras opções para ver se nós não estamos enganados. B.
defendem que o conhecimento é impossível, restando somente o ceticismo. Não. Na verdade, é bom lembrar, Descartes, Hume, Locke estão, de certa maneira, respondendo às propostas céticas. O Hume ele vai até flertar com elementos do ceticismo, mas nenhum deles acha que o conhecimento é plenamente impossível. C. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Ambas as correntes podem lidar com a ideia da reflexão, mas apenas uma delas está focada nos dados da experiência. D. Apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Não, isso aqui, de alguma maneira, não, seria muito mais focado nos elementos racionalistas do que nos elementos empiristas. E letra E, refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Olha o cuidado que a gente precisa ter aqui. Ambas são recusadas, o Kant está negando essas percepções? Não, ele está fazendo o processo que a gente apresentou lá no Hegel, puxando elementos de uma e puxando elementos de outra. Portanto, nosso gabarito aqui, a letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Na nossa segunda questão, a gente tem aqui uma questão sobre Marx, que vai nos dizer o seguinte: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica. Então, vamos notar aqui o que o Marx está colocando em jogo. De um lado, eu tenho toda a produção econômica e material. E é essa produção econômica e material que determina o espaço da estrutura política e jurídica. Em outras palavras, é esse espaço que determina a nossa percepção histórica, a nossa percepção social. Para o autor, ao qual correspondem determinadas formas de consciência social, como nós já descrevemos. Para o autor, a relação entre economia e política, estabelecida no sistema capitalista, e aí nesse caso não é só no sistema capitalista, mas toda a preocupação social, ela é desenvolvida a partir dos modelos de produção, faz com que, letra A, o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Como eu falei, aqui a gente não avançou sobre todas as teorias do Marx, mas, no fundo, a gente se lembra que provavelmente mais-valia aqui é um processo de exploração. Então, o proletariado ele não é contemplado pela mais-valia, ele é explorado a partir da mais-valia. B. O trabalho se constitua como fundamento real da produção material. É a ideia marxista de que, de certa maneira, o trabalho é esse elemento-chave. Mas vamos olhar as outras opções. C. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. E aí a gente joga para uma pergunta que resvala lá no Nietzsche. Olha, o avanço da ciência e o avanço da produção torna necessariamente a sociedade melhor? Países onde você tem muita riqueza, necessariamente tem uma divisão igualitária dessa riqueza e pessoas com progresso social? Não necessariamente. D. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Bom, pensem em grandes países hoje que são marcados por tiranias ou ditaduras. Eles têm em si essa liberdade, essa autonomia? Não. E a burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência da classe. Não, novamente, aqui entra num contexto do Marx, o Marx está criticando essa posição da burguesia. Portanto, nosso gabarito aqui é a letra B. Por fim, temos uma questão de 2016 sobre o Nietzsche e que trata justamente do que a gente falou aqui no finalzinho desse bloco, que é: vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença. Tudo é oco, tudo é igual, tudo passou. O nosso trabalho foi inútil. O nosso vinho tornou-se veneno. O mal-olhado amareleceu-nos os campos e os corações. Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam em pó. Sim, cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos querem tragar.
Nota essa noção dos abismos não nos querem tragar. É a ideia de que nós estamos agora, num momento limite, numa percepção de que todo aquele projeto construído na modernidade, de alguma maneira, fragilizou-se, falhou, mas a gente não consegue encontrar um outro caminho, uma outra saída. Vamos ver quais das opções se apresentam aqui. O texto exprime uma construção alegórica, que traduz o entendimento da doutrina nihilista, uma vez que A. reforça a liberdade do cidadão. Não, o ideal da liberdade ele continua presente, mas não é isso que está em jogo dentro do texto. Desvela os valores do cotidiano. Ele até apresenta valores, mas não os valores em si, a crise desses valores. C. Exorta as relações de produção. Não, isso se a gente estivesse na questão anterior, talvez fosse uma opção. D. Destaca a decadência da cultura. Decadência, parece que é tudo aquilo que o Nietzsche está de alguma maneira apresentando a partir da ideia do niilismo, a partir dessa ideia da morte de Deus. Mas vamos para E. Amplifica o sentimento de ansiedade. Ele está dizendo que há algo ali para além de uma certa ideia de ansiedade, uma certa percepção de ansiedade. Por isso, o nosso gabarito aqui, o destaque da decadência da cultura e os efeitos do niilismo. Em linhas gerais, galera, é sempre importante entender tanto esses autores em separado quanto em conjunto. A ideia dessa aula de hoje foi tentar traçar aqui uma linha histórica, em certa medida, um caminho daquele que inicia o que seria a consolidação ou o auge do pensamento metafísico moderno, que é o Kant, e aquele que deixa claro que, olha, esse Kant, que lá no Iluminismo falava que o homem saiu da sua menoridade, perceberia no século XIX que essa maioridade não é exatamente o mundo perfeito que ele acreditava. É isso, gente. Obrigado pela presença e audiência de vocês. Até uma próxima.